Oi gente, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje é um vídeo diferente, né? Hoje vai ser só conversando e está caindo a câmera. Decidi fazer um vídeo diferente para fazer um teste para ver como que fica, se vocês gostam ou não. É mais um bate-papo. Eu fiquei pensando em que assunto falar. E eu tava pensando em falar, que era um assunto que eu tava falando com a minha amiga hoje. É um assunto que eu tava falando com a minha amiga hoje sobre cobrança. Porque a gente tava falando, tipo, na verdade eu tava falando pra ela que não adianta nada ficar se cobrando e se matando de estudar, porque tem estudos que mostram isso, tipo, que você estudar muito tempo não é sinônimo de que você vai bem na prova. Porque fala bastante também sobre quantidade não é qualidade. Então, tipo, não adianta nada você, por exemplo, estudar 10 horas no dia, porque, tipo assim, o fato de você ter estudado 10 horas não significa que você vai bem na prova, porque o nosso corpo ele tem um limite que ele aguenta. Tem uma certa capacidade até onde ele vai, onde ele consegue prestar atenção, absorver o conteúdo. Então, por isso que tem aqueles momentos que, nossa, você está estudando ali há várias horas, mas você em nenhum momento parou para descansar, ou o seu descanso foi tipo ir no banheiro, por exemplo, tomar uma água. Esse foi o seu descanso, que não dá tipo nem 5 minutos. Então chega uma hora que sua mente assim, não vai mais absorver conteúdo, você vai tentar responder questões e você não vai conseguir, você vai tentar aprender conteúdo novo e não vai dar certo, porque o seu corpo ele já está esgotado, seu corpo, sua mente. Então não adianta muito você tipo estudar, se matar de estudar um tempão, porque isso não significa que você vai se sair bem no final. E isso pode prejudicar a sua saúde mental e física, porque você vai ficar se sentindo mal depois, você vai se cobrar mais, tipo, eu estudei tanto pra nada, pra não obter resultado. Mas aí também tem aquela questão de tipo, eu devia ter estudado mais. Tipo, você vai começar a achar que 10 horas está sendo pouco, que você precisa estudar mais ainda, porque se com 10 horas de estudo você não foi bem, então você precisa estudar mais, você precisa gastar mais tempo do seu dia estudando, quando na verdade não é isso. Na verdade, é o seu corpo, sua mente que já está cansada de tanto estudo, porque você está se forçando a estudar mais do que você aguenta, e você simplesmente continua ali. Mesmo seu corpo não absorvendo nada. Parece tipo, o conteúdo tá difícil, por isso que eu não tô entendendo, então vou continuar estudando mais. Só que na verdade é sua mente que tá cansada porque você não deu o devido descanso pra ela, por isso que ela tá desse jeito, não tá absorvendo o conteúdo que ela deveria saber. Às vezes o conteúdo pode ser até fácil, mas ele fica difícil porque você tá cansado, você não consegue prestar atenção naquilo que você tá vendo. Foi até um caso que eu falei, que eu dei pra minha amiga de exemplo, né? Tipo, no semestre passado na faculdade, na semana de provas, eu ia ter prova de matemática. E eu definitivamente não sou de exatas, eu sou muito mais de humanas. Então eu tava preocupada com aquela prova, porque eu não sabia o conteúdo. Eu tava tipo, meu Deus, o que eu vou fazer se eu não sei o conteúdo? Mas eu sabia que nada me adiantava eu ficar me matando de estudar, que eu precisava relaxar, porque se eu ficasse nervosa do jeito que eu tava, não daria certo pra mim depois. Então o que eu fiz? Mandei mensagem para uns amigos meus e chamei eles pra sair comigo. Tipo, quem tava disponível ali na hora foi. A gente saiu, eu descansei, relaxei a mente, me tranquilizei, só que a gente ia ficar fora, saindo até a hora de eu ir pra faculdade. Então eu levei meu material junto. E, obviamente, eu levei o meu caderno para estudar, com tipo, conteúdo de matemática.
E aí depois que eu me acalmei, eu já tava mais tranquila, com a mente mais descansada, mais relaxada, eu aproveitei que um deles era bom em matemática e falei, me ajuda a estudar. E ele me ajudou, ele ficou olhando o conteúdo que eu tava vendo. Aí eu levei um trabalho que a gente tinha feito também, que ia cair conteúdo do trabalho na prova. A gente ficou lá estudando. Eu entendi o conteúdo porque eu estava relaxada, eu tinha descansado a minha cabeça e o meu corpo, eu tinha comido com pessoas que eu gosto, fazendo coisas que eu gosto. Então, eu estava tranquila. Fui fazer a prova. Qual foi o resultado disso? De eu ter descansado e depois que eu estava descansada, ter dado o devido descanso para o meu corpo, que resultado eu obtive? Tirei 9,80 na prova. Então, tipo, eu descansei e estudei. E eu obtive resultado bom por conta disso, porque eu dei o devido descanso pro meu corpo que ele estava precisando. Se você tá se sentindo assim, você tá se matando de estudar e você sente que não tá aprendendo conteúdo nenhum, que a matéria não flui, que o conteúdo não tá rendendo, é porque tem alguma coisa errada. Você provavelmente está estudando mais do que o seu corpo aguenta. Então tenta dar uma mudada, sabe? Tipo, eu sei que também não vai ser fácil, principalmente na questão da cobrança. De tipo, se eu não for bem, vai acontecer tal coisa, ou eu tenho que ir bem por conta disso, daquilo. A cobrança, ela vai estar presente em todo momento da nossa vida. E às vezes é até bom a gente se cobrar porque motiva a gente a fazer alguma coisa. Mas você não pode deixar isso ser o centro da sua vida, porque isso vai te prejudicar depois. Então, tipo, você pode se cobrar, porque a cobrança, como eu falei, ela vai estar presente em todo momento da nossa vida, mas você não pode deixar que isso seja o centro da sua vida, sabe? Você não pode deixar que sua vida seja só cobrança atrás de cobrança, porque isso não vai ser saudável, vai chegar a um ponto que isso vai te cansar mentalmente, fisicamente, não vai te fazer bem, você pode começar a ter doenças por conta disso. Então, tem aquela cobrança, mas uma cobrança saudável. Tipo, eu vou me cobrar de estudar 1 hora por dia só, todos os dias, ou ter pausas de 1 hora, por exemplo. Me cobrar para fazer as pausas, não estudar direto. Se você fizer isso, você pode ver, o conteúdo vai fluir com muita mais facilidade para você depois, porque o seu corpo vai ter aquele descanso. Se você, por exemplo, fica pensando em estudo o tempo inteiro, na hora que você está tomando banho, na hora que você vai comer, na hora que você deita na cama para dormir, você tá lá pensando, tipo, amanhã eu tenho que estudar isso, eu tenho que estudar aquilo, eu tenho que fazer isso, eu não aprendi o conteúdo, então eu vou ter que estudar mais ainda. Se você só fica pensando nisso o dia inteiro, isso só vai te prejudicar, vai te cansar mentalmente, fisicamente, e aí sim que você não vai conseguir entender de fato o conteúdo que você precisaria entender. Então descansa, relaxa, não fica se cobrando tanto, tenta fazer poucas mudanças, sabe? Mudanças pequenas. Se você, por exemplo, come e estudando ao mesmo tempo, você está ali com um livro do seu lado, de algum conteúdo que você está estudando no momento, come devagar, pensando em outras coisas, relaxa, descansa sua mente, não pensa nos estudos. Depois que você comer, aí você volta a estudar, faz alguma outra coisinha antes também. Descansa um pouco depois que você tiver de barriga cheia, para não ter que estudar de barriga cheia. Se você não gostar, se você se sentir incomodado com isso. E aí depois você volta a estudar. Agora, táticas de estudo, por exemplo, tem 1001 jeitos de você estudar diferente. É só você dar uma pesquisada, assim, de maneiras de estudar e você vai testando. Você tem que ir testando as táticas de estudo para ver qual vai te ajudar mais, qual vai te agregar mais, qual você se identifica mais. Eu, por exemplo, não consigo estudar por mapa mental. Para mim não adianta, eu já tentei estudar, já fiz mapa mental antes, mas para mim não funciona. Eu não aprendo olhando só o mapa mental, porque eu acho que as informações ficam muito curtas, sabe? Eu acho que
fica faltando informação ali. Então, eu não funciono. Às vezes, mapa mental ali no máximo pode me ajudar a dar um reforço, assim, em algum conteúdo, alguma coisinha. Mas, no geral, para fazer uma prova, por exemplo, eu já não conseguiria passar numa prova só com mapa mental. Mas antes de você, de fato, ir atrás de métodos de estudo que você pode fazer, primeiro você tem que entender qual é o seu estilo. Você funciona mais lendo, você funciona mais escutando, você funciona mais vendo, todos juntos, você funciona mais com desenhos. Você precisa ver qual é o método que você mais aprende, que você mais tem facilidade para aprender. E aí depois você vai atrás de métodos focados nisso, no jeito que para você fica mais fácil. Por exemplo, eu não funciono escutando, do mesmo jeito que eu não funciono com mapa mental, eu não funciono escutando. Se eu só escutar, eu não vou aprender, porque eu me distraio com muita facilidade. Por isso que na aula eu tenho dificuldade, por exemplo, de prestar atenção. Porque às vezes é só o professor ali falando, tem um slide só ali, ou às vezes nem slide tem, eu não consigo prestar atenção totalmente. Mas agora se tem um vídeo, um slide ali, uma imagem junto, acaba ficando mais fácil para mim. Uma coisa que me ajuda muito também, que isso eu já vi um monte de pessoas falando, que é, por exemplo, você falar em voz alta tudo aquilo que você está lendo. Então, por exemplo, você está lendo slide que o professor passou, ou você tem um seminário para apresentar, e você está estudando a sua parte, começa a apresentar como se você estivesse fazendo a apresentação de fato. Tipo, você está lá na hora já apresentando para as pessoas, porque você vai estar ouvindo e falando o que você tem que apresentar na hora. Então já vai ser como que um treino, digamos assim. E você vai acabar gravando melhor o conteúdo, para chegar na hora você não travar tanto, para parecer que você de fato está entendendo aquilo que você está falando e não sendo um robô de decoreba, sabe? Aquela vozinha do Google, por exemplo, falando um negócio escrito. Para parecer que você de fato está entendendo ali o que você está falando. Porque o certo das apresentações é isso, você estudar para você saber daquilo que você está falando, não só decorar a sua partezinha. Você tem que entender aquilo, passar segurança na sua fala para que as outras pessoas também entendam o que você está falando. Então, essa é uma tática, assim, que eu gosto, que eu faço isso desde sempre, que é quando eu estou, principalmente treinando para um seminário, eu começo a falar, tipo, seja em voz alta, seja baixo, seja na minha cabeça, mas eu começo a pensar, tipo, como seria se eu estivesse apresentando agora? Como eu falaria? Então eu pego e tento, por exemplo, decorar o que eu tenho que falar, mas depois eu vou apresentar com as minhas palavras, daquilo que eu entendi do decorado. Aí eu vou lá e mudo para o jeito que eu entendi, do jeito que eu interpretei. E aí eu começo a falar, eu acrescento mais coisas, dou mais exemplos, se tiver que dar exemplo. Então eu tento falar o mais fluido possível, sabe? É uma tática que eu tenho para estudar, porque assim me ajuda a decorar mais o conteúdo, a entender melhor aquilo que eu tô falando. Então você tem que ir tentando, testando várias maneiras até você encontrar uma que te agrade melhor, que sempre vai ser benéfica para você, que vai te ajudar realmente. Porque não adianta nada você seguir uma influencer de estudos, por exemplo, e ela falar assim, ai gente, estudem pelo método tal, porque ele funciona de verdade. Aí você vai lá, vai testar, e para você não vai dar certo, porque não é o seu estilo de estudo. Só que daí você vai ficar assim na cabeça, não, ela falou que vai dar certo, que assim é o jeito certo de estudar, então eu tenho que fazer desse jeito. Isso só vai te prejudicar depois, porque você não vai aprender nada com o método que ela falou, porque aquele não é o método que se encaixa com você. Então você tem que tentar o seu método. Tudo bem, você pode tentar seguir o método que alguém falou, mas se não der certo para você, não insiste. Você vai atrás de outros, porque não tem um jeito certo de estudar. Existe um jeito certo para você, mas não é uma técnica que, nossa, deu certo para um, vai dar certo para todo mundo. Porque cada um tem o seu jeitinho, tem o
seu método, alguns têm mais facilidade, outros não. Então, você precisa ir testando até encontrar o jeito que fica mais fácil para você estudar, sabe? Posso falar uma coisa para vocês. Eu era aquele tipo de criança inteligente que não precisava estudar antes. Então, agora na faculdade, eu tô me virando para eu correr atrás de métodos para eu estudar, para eu aprender a estudar, porque eu literalmente não sei como estudar. Então, agora eu tô tendo que me virar para eu aprender a estudar. Só que eu não tô me obrigando a fazer isso de uma vez, sabe? Porque não adianta nada também eu ir atrás de um monte de jeito de uma vez, porque depois eu não vou entender mais nada, eu não vou saber de fato o que é bom e o que não é pra mim. Eu tô indo aos pouquinhos, estudei de um jeito, deu certo, ok, vou tentar de novo. Já não deu certo na segunda vez, vou trocar, vou procurar outro método. Então, você vai indo testando aos poucos, sabe? Eu não vou indo de uma vez, eu não saio pesquisando um monte de coisa de uma vez, eu vou testando tudo de um jeito só. Eu tento um de cada vez. Deu certo? Beleza, vamos tentar de novo. Deu certo na segunda vez? Ok. Já pode ser que esse método seja pra mim. Tentei uma terceira? Não deu certo dessa vez. Por que que não deu certo? Será que é o conteúdo? Será que é o jeito que eu fiz que não dá certo pra esse estilo, que eu vou ter que usar um outro método? Será que aconteceu alguma outra coisa? Eu tento analisar o porquê que aquele método deu errado, sendo que nas outras vezes tinha dado certo. Então, eu vou atrás de um outro método que possa dar certo com ele dessa vez. Então, é sempre bom você estar ali buscando por outros métodos, sempre ter mais de uma escapatória, sabe? Não deixar, tipo, deu certo com uma, então eu vou me apegar nessa tática só, eu vou fazer só ela, porque se ela deu certo, então ela vai ser a única que vai dar certo. Não, não necessariamente. Você pode ter várias táticas de estudos que podem se encaixar melhor com uma matéria do que com a outra. Então você tem que ir atrás, buscando esse tipo de coisa, sabe? Uma outra coisa que pra mim, por exemplo, funciona. Quando eu vou estudar, eu gosto de escutar música. Pode ser que para algumas pessoas seja mais difícil, que a pessoa não consiga estudar com música porque a música vai distrair. E pra mim, assim, eu estudo com música e eu me distraio? Sim, eu me distraio, é normal. Ainda mais se é com alguma música ali que eu gosto de cantar, que às vezes eu posso até querer dançar um pouquinho, mas eu não me prendo nisso, sabe? Eu me permito descansar, sei lá, 5 minutinhos, 3 minutos de uma música que seja ali para eu descansar um pouco a cabeça dos estudos. Só que tem vezes que eu tô tão focada ali estudando, vendo o que eu preciso aprender, que eu nem escuto a música, tipo, minha cabeça não capta a música, sabe? Às vezes eu começo ali, tipo, presta atenção, trocou a música. Começou uma, eu falo, tá tocando a música tal. Aí eu me prendo no conteúdo que eu tenho que ver, eu me concentro nele. Aí na hora que eu me desligo do assunto e eu vou escutar de fato as coisas que estão ao meu redor, a música já passou faz tempo, já tem umas 3 músicas na frente que já passaram e eu não tinha percebido, porque eu consegui me focar naquele assunto. Quem assiste meus study vlogs, por exemplo, vê que eu gosto de copiar o conteúdo enquanto eu assisto alguma coisa, para ter uma voz ali de fundo, para ter uma distração, para ficar um negócio mais divertido, não ficar cansativo, sabe? Tipo, só com silêncio, estudar com silêncio, porque dependendo do momento, eu não gosto do silêncio, o silêncio me incomoda, eu gosto de barulho. Tem dias, sim, que eu prefiro ali um silêncio, então às vezes eu não coloco música, não coloco nada para eu assistir, porque eu prefiro ali realmente, de fato, estudar num ambiente mais calmo, mais tranquilo, sem muito barulho. Mas, no geral, eu prefiro escutar com música, assistindo alguma coisa. Então, é uma tática que você pode tentar fazer, ver se você prefere estudar com silêncio, em silêncio, ou se você prefere ter algum barulhinho ali de fundo, alguma coisa. E tudo bem se você se distrair uma vezinha ali ou outra, uns minutinhos, principalmente se você estiver assistindo alguma coisa. Mas você não pode deixar que esse descanso, essa distraída que você dá, fique se prolongando, sabe, por um tempão. Por exemplo, você tá assistindo alguma coisa, tá num momento importante ali da cena. Você pode parar para prestar atenção naquela cena, mas depois que ela acaba,
você volta a fazer o que você estava fazendo antes. Tenta voltar a focar naquilo que você estava fazendo antes. A parte importante acabou? Ok, seu descanso acabou também, volta a estudar. E é o que eu faço. Às vezes eu paro ali, tô assistindo alguma coisa, não prestei atenção no que aconteceu, eu volto, paro uns minutinhos do meu estudo, presto atenção, depois que eu entendi o que aconteceu, aí eu volto a estudar, volto a ler, volto a fazer o que eu estava fazendo antes. Porque eu me permiti ter aqueles minutinhos, segundos, às vezes, de pausa, para dar aquela relaxada um pouquinho. Mas depois eu volto. E é isso que você tem que fazer. Você se pode se permitir ter seus momentinhos ali de descanso. Você só não pode deixar com que ele se prolongue muito, porque senão depois você vai perder seu ritmo, você vai perder seu foco e você vai começar a procrastinar. E tudo bem, eu sei que ninguém é perfeito. Às vezes eu mesma, tipo, eu tô falando as coisas aqui, mas às vezes até eu pego e deixo, tipo, eu acabo perdendo meu foco. Eu paro de prestar atenção, paro de estudar, porque eu me distraí mais do que eu deveria. E é normal. Também todo mundo vai errar em algum momento. Isso é normal, mas você não pode deixar, tipo, que isso te afete no total. Ok, você se distraiu uma vez, amanhã você para e tenta de novo. Você volta do início, você recomeça a fazer. Não tem problema se você errou um dia. O problema tá se você errar todos os dias, sabe? Se você continuar tendo ali aquele mesmo erro, se você ficar se distraindo toda vez. Então você tem que procurar um novo método que você não vai se distrair com tanta facilidade assim. Por isso que eu falei, você tem que ir testando vários métodos diferentes até você de fato entender o que funciona melhor para você. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha dado aquela virada de chave na cabecinha de vocês também. E se vocês quiserem comentar alguma outra sugestão de vídeo que eu possa trazer aqui para vocês, ou algum outro bate-papo com algum tema específico que vocês queiram ver a minha opinião sobre, por exemplo, enfim, está livre nos comentários aqui para vocês. Então, espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal se vocês ainda não forem inscritos. E até os próximos vídeos. Tchau!